Boa tarde a todos. Inicialmente, saúdo os conselheiros que integram o colegiado do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, nossa vice-presidente, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Vilas Boas Cueva, ministro Sebastião Reis Júnior, conselheiro Reis Fried, o conselheiro Mairan Gonçalves, presidente da F3, conselheiro Vitor Laus, presidente da RF4, conselheiro Vladimir Carvalho, presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Igualmente saúdo, está faltando o doutor Luiz Cláudio, não sei se já entrou, mas o doutor Luiz Cláudio Alemã, representante do Conselho Federal da OAB. Em seu nome, eu cumprimento também todos os advogados que assistem essa sessão, advogados e advogadas que assistem essa sessão por videoconferência. Saúdo o doutor Francisco Sobrinho, ilustre representante do Ministério Público Federal. Em seu nome, cumprimento igualmente todos os membros do Ministério Público que nos assistem. A juíza federal Simone Santos, secretária-geral do Conselho. E aqui, cumprimento todos os servidores e magistrados que nos assistem nessa videoconferência, mas aproveito a oportunidade para uma saudação especial ao novo presidente da Associação de Juízes Federais, da AJUF. Tenho a honra de saudar hoje a estreia do juiz federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, no assento permanente do Conselho da Justiça Federal, sem direito a voto, reservado à Associação dos Juízes Federais, AJUF. O novo presidente da entidade é juiz na 25ª Vara Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sua cidade natal, não teve a sorte de nascer em Minas Gerais. Possuidor de sólida formação jurídica, é graduado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre em jurisdição administrativa pela Universidade Federal Fluminense. Recebeu missão de altíssima relevância das mãos dos juízes federais que o elegeram para representar a categoria nos assuntos de interesse junto a este colegiado, junto aos poderes constituídos. Digo, meu caro Eduardo, a AJUF é parceira de longa data deste Conselho e, sem dúvida, uma das mais atuantes entidades representativas da magistratura brasileira, que há quase 5 décadas sustenta honrosa e incansavelmente a bandeira da defesa da independência judicial no território pátrio. É uma grata satisfação contar com sua presença nesse privilégio colegiado, certo de que contribuirá na construção e no fortalecimento da relação harmoniosa entre as instituições. Seja, então, bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado, ministro Noronha. Cumprimento a todos, na sua pessoa, todos os demais conselheiros do Conselho da Justiça Federal. Muito obrigado. A AJUF espera continuar colaborando na defesa dos juízes federais, do interesse dos juízes federais e da Justiça Federal. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Bom, verificando o quórum exigível, declaro aberta essa sessão ordinária, então, do Conselho de Justiça Federal. Submeto as atas da sessão com suporte e videoconferência realizada em 18 de maio, aprovação do colegiado. Estão todos de acordo? Sim, de acordo, excelente. Então, estando de acordo, eu declaro aprovado. Vamos dar início ao julgamento do processo. No caso, foi adiado o da ministra Maria Tereza. Um minutinho. Então, podemos chamar o nosso primeiro processo dali. Eu digo, o processo 757, primeiro pautado, da relatoria, de minha relatoria. Todos de acordo, então declaro... Ministro, a AJUF pode se manifestar nesse processo? Pode, com todo... Ministro, como houve a questão de um acréscimo no nosso orçamento, devido a essa recomposição do TCU,
A AJUF, mais uma vez, insiste para que uma percentual desse valor seja usada para o pagamento das férias, dos 10 dias, se possível, ou de algum passivo da AJUF, que todas as carreiras já receberam e os juízes federais não receberam. Então, pedimos a compreensão do Conselho nesse sentido. Tá bom, ministro? Bom, mas isso não será deliberado hoje. Aqui nós estamos fazendo só o ajuste orçamentário. Então, essa questão pode vir a ser discutida, então será levado em discussão só a incorporação desse valor no orçamento. O segundo processo é o 2986-90, também de minha relatoria, aprovação da resolução que dispõe sobre a criação do Sistema de Inteligência e Segurança Institucional da Justiça Federal. Se todos de acordo, então, declaro também. É a única intervenção que eu vou fazer, a última, que a AJUF gostaria de participar também, ministro, desse gabinete de segurança, dessa questão de segurança. É muito importante, até para a relação entre os diretores do foro, seria importante a participação da AJUF. Nenhum problema. Não. Alguém tem alguma questão a participação? Já participa. Vocês têm um representante que é o juiz Rodrigo de Belo Horizonte, a não ser que queiram trocá-los. Na segurança institucional, Simone? Então já está na resolução também? Ele representa a AJUF. Então tá. Então já está participando. Senhor presidente, Embargador Mairan. Senhor presidente, eu queria algumas considerações a respeito da questão. Em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência, não somente por essas duas resoluções, mas pelas duas resoluções que ainda estão em gestação, que também abordam a questão da segurança. O CJF sempre se preocupou muito com esse tema, inclusive a resolução 502 é antecedente à própria resolução 291 do Conselho Nacional de Justiça. No âmbito do nosso tribunal, nós também temos uma preocupação muito grande com relação a isso, até porque recentemente tivemos situações concretas em que magistrados foram ameaçados. Tanto que agora, nesse último mês, nós publicamos duas resoluções, a Resolução 351 e a Resolução 360, que tratam dos planos de segurança pessoal e dos planos de segurança orgânica no âmbito da terceira região. Mas o que acontece é que, apesar da gente estar investindo na normatividade, nas normas e na estrutura, há um certo descompasso entre a situação normativa e a situação real que vivenciamos no momento. Só para o senhor ter uma ideia, aproximadamente 70%, mais especificamente 67,85% dos agentes de segurança da terceira região têm entre 50 e 70 anos. O nosso corpo de agente não é treinado, não está preparado para implementar essas medidas. O Mato Grosso, onde é um estado onde nós temos duas subseções extremamente sensíveis, Corumbá e Ponta Porã, conta em todo o estado com apenas 20 agentes de segurança. Então, paralelamente ao aperfeiçoamento, à modernização normativa, nós precisamos adotar medidas concretas para implementar essas diretrizes e esses critérios que Vossa Excelência tão bem tem tratado e tão bem tem procurado destacar no âmbito da sua gestão. Então, eu consulto a Vossa Excelência sobre a possibilidade de, efetivamente, mesmo considerando o atual quadro orçamentário, estudar a realização de concursos específicos para agentes de segurança, porque nós estamos vivenciando um vácuo muito grande. Há uma desconformidade entre a nossa realidade e a nossa situação. Desse percentual que eu sentei de quase 70% dos agentes de segurança, mais da metade, talvez 60%, já esteja recebendo abono de permanência. Então, há uma situação em que nós precisamos, desde já, iniciar o processo de preparo, porque não adianta a gente ter uma normatividade, um sistema de segurança, como Vossa Excelência agora está procurando criar, inclusive com o desenvolvimento de doutrina. Na resolução seguinte, Vossa Excelência, no artigo 2º, trata especificamente da concretude, sem que, efetivamente, a gente tenha condições para isso. Nós não temos condições de efetivar essa segurança. Então, eu solicito a Vossa Excelência, e gostaria também, de quando possível, ouvir a manifestação dos demais conselheiros, quanto, de fato, a implementação de medidas concretas nesse sentido. Porque, senão,
nós não vamos ter como implementar isso. Vossa Excelência, nessa própria resolução que está sendo editada, prevê-se a indicação de um agente por cada seção judiciária. Então, por exemplo, só na primeira região, quantas seções judiciárias são? Na segunda região, nós temos 2. E nós precisamos ter não apenas agentes, mas agentes preparados para isso. A gente vai investir muito. A gente vai investir na qualificação, na capacitação. Então, nós temos que ter agentes que permaneçam durante muito tempo. E com esse quadro etário, com essa situação que nós estamos vivenciando, isso logo, logo vai gerar uma situação ainda mais crítica do que a que nós estamos constatando no momento. Eu só queria fazer essas breves colocações para trazer a presença de Vossa Excelência, essa preocupação com a situação que os tribunais estão vivenciando no momento. Eu creio também ser esse ponto comum, talvez, nos outros tribunais da região. É apenas essa... Não há, de minha parte, nenhuma objeção a fazer esse estudo. Eu acho que esse problema de segurança está se agravando cada dia que passa. A situação está ficando mais tensa no país, mais tensa no relacionamento jurisdicionado-juiz, até com o Supremo Tribunal Federal, que está tão distante das pessoas. Então, sem embargo da aprovação dessa resolução, eu já tomarei providência de mandar elaborar o estudo necessário para verificar o que pode ser feito e a gente resolver de vez. No passado, quando eu fui corregedor da Justiça Federal lá atrás, havia muita resistência na criação do cargo de segurança, mas isso está se mostrando necessário cada vez mais. Nós estamos sentindo o juiz hoje muito despreparado. E nós não podemos, não tem policial federal para suprir e cumprir isso constantemente. Então, o assunto é grave, eu reconheço que é grave, e acho que as suas observações são oportunas e me sensibilizam. Então, concordo inteiramente, fazemos esse estudo, verificamos a possibilidade de a gente redefinir esse quadro com a contratação, levantar o perfil do que temos, do que nós precisamos, do que desejamos. Eu agradeço a acolhida do senhor ministro. Ministro, pela ordem, senhor presidente. Pois não. Presidente, apenas endossando as palavras do desembargador Mairan Júnior, eu queria também aproveitar e sugerir a Vossa Excelência, se Vossa Excelência concordar, em me dar esforço, talvez encaminhar um ofício à Presidência da República para a inclusão do Poder Judiciário no decreto 9847/2019, que trata da aquisição de armas, que conseguiríamos, eventualmente, adquirir armas com um preço muito mais em conta se tivesse o Poder Judiciário incluído no artigo 34 do decreto 9847/2019. Se Vossa Excelência concordar, seria um grande passo nesse sentido. Eu até não discordo, eu só preciso estudar para saber da viabilidade disso. Não há objeção nenhuma, em princípio, de mim. Mas farei isso imediato, eu vou encarregar a área de fazer esse estudo e a possibilidade, então, da gente enquadrar e... acho que fazendo o estudo e sendo viável, há alguma objeção dos presidentes dos tribunais? Muito pelo contrário, presidente. Ainda ano passado e esse ano, quando fomos adquirir as armas para o tribunal, tivemos necessidade de contratar um intermediário, uma importadora, e isso fez com que o nosso custo fosse bem superior ao custo das mesmas armas adquiridas, por exemplo, pela Polícia Militar Paulista. Então, eu vou chamar a doutora Fernanda, que é a chefe de segurança, para estudar isso e já a gente adotar as providências tão logo seja feito o estudo, que tem que ser rápido para a gente poder se valer, então, desse decreto com a importação direta. Não tem nenhuma objeção. Muito obrigado. Então, está aprovado Só um esclarecimento aqui, ministro, porque eu dei uma informação. Só retificando, a JUF participa da Comissão de Segurança, ela tem representante na Comissão de Segurança, que tem representante de todos os tribunais. Realmente, na criação do serviço de inteligência, como foi elaborado pela Comissão de Segurança, houve debate na comissão, inclusive por que não deveria participar entidade externa dentro da inteligência. Então, a JUF não ficou no sistema de inteligência, mas ela participa da Comissão de Segurança. Só esse esclarecimento. Não, mas eu não tem problema. Eu vou discutir, depois nós conversamos. Se for viável, não tem problema, a gente inclui
Então, a gente estuda, né, porque não está na resolução. Metade do estudo que eu não tenho em mente mais, ok? Mas, de minha parte, vou dizer, eu não tenho objeção em princípio. Obrigado, ministro. Vamos, então, para o terceiro, que é o 129.838, também de minha relatoria, é a aprovação da resolução que dispõe sobre o uso de fornecimento de uniformes e acessórios de identidade visual aos agentes de segurança judiciária. Alguma divergência? Nenhuma. Então, está aprovado. Vamos para o quarto, que também é uma proposta que trago de edição de normativo que regulamenta os procedimentos referentes à admissão, referente a atos de admissão, de desligamento pessoal e de concessão de aposentadoria e pensões, com o concomitante revogação da resolução CJF 148 de 95. Alguma objeção? Nenhuma. Não tendo, então, também está aprovado. O processo... Espera lá, presidente. Apenas, desculpe interromper Vossa Excelência, mas no item 2, eu queria fazer uma sugestão, ainda na questão relativa à segurança. Nós estamos chamando o Sistema de Inteligência e Segurança de CJF. Não, eu queria sugerir, então... Só para mencionar, essa última aqui está aprovada, né? Agora, Vossa Excelência está voltando lá na de segurança. Exatamente, me perdoe. Ok. É apenas uma sugestão de nomenclatura. Ao invés de falarmos em Sistema de Inteligência e Segurança Institucional Federal como um todo, falaríamos em SIJUF e daria para cada região o número. Então, seria SIJUF 1 para a primeira região, SIJUF 2 para a segunda, SIJUF 3 para a terceira. Eu acho que facilitaria não só a nomenclatura, mas também para nos referirmos à atuação de cada região. SIJUF não confunde com a JUF, não? Apenas JF, né? O órgão associativo? Não, acho que não. Do jeito que está, nós toda vez que falamos Justiça Federal, falamos em JF. Toda vez nós falamos JF. Eu não tenho nada, em princípio, para mim, o nome não é relevante, não é importante. Mas JF1, eu não sei. O SIJUF... Ou então poderiam colocar apenas um número na frente para não dar uma intenção, uma atuação de um tribunal específico, chamar como se fosse o genérico geral. Tudo bem. Apenas para distinguir um. É uma mera sugestão de nomenclatura. Não tem problema. Qual que é a expressão? Se não fosse JUF, qual que seria a outra? Ou essa, CJF com o número de cada região. Isso é possível, isso não é problema. Isso, apenas isso. O SIJUF não tem nada contra, mas eu acho que lembra muito a JUF, pode dar uma ideia de órgãos associativo, esse é o tribunal. Não, mas não teria o E, né? Não teria o E. Não teria o E na última letra. Seria o SIJUF e o E. Não, mas o som, é o som. O sonoro. O sonoro é que... Mas, nesse caso, poderíamos deixar apenas incluindo o número de cada região à frente. De acordo. Todos de acordo? Eu posso falar uma coisa, presidente? Você pode falar. Eu acho que aqui é uma criação do Sistema de Inteligência de Segurança Institucional da Justiça Federal. Ele é um todo. É um todo. Então, eu não sei se caberia fatiar para ser 1, 2, 3, 4 e 5, porque aqui é a criação de um sistema de inteligência. O sistema, eu não tinha tentado para isso. O sistema é único. Né? Tem mais uma coisa. É que a própria resolução já prevê que cada tribunal criará o seu centro de inteligência. Então, cada tribunal já tem o seu centro de inteligência. Na terceira região, nós já temos o nosso implantado. Então, quando você fala em centro de inteligência, são centros de inteligência que irão alimentar os SIJUFs pelo teor da resolução e pelo teor das outras resoluções que ainda estão em gestação. Então, eu não creio que talvez houvesse essa necessidade, porque na composição dos SIJUFs, tal como está, já está indicando que ele será composto por cada tribunal. Então, o termo SIJUFs vai identificar o coletivo de toda a Justiça Federal, eu acho que é isso, né? Tal como está previsto na resolução. Então, os tribunais... Da ministra Maria Tereza e do Maia, os outros têm a mesma, entenderam a explicação dele, me parece um pouco lógica, né, Ítalo? Me parece que sim. A única dúvida é em relação a essa atuação localizada, regionalizada.
para que, eventualmente, não se confunda as providências do sistema da terceira região com da primeira, com da segunda, com da quinta, e assim sucessivamente. Cada um tenha mas eu a sua acho que individualização. Eu acho que não confunde, porque cada tribunal tem o seu centro de inteligência próprio, que foi criado. No nosso, nós temos a RINA. Então, o termo CIJUFES vai identificar justamente a reunião de todos os centros de inteligência de todos os tribunais agrupados, procurando uniformizar uma política comum e homogênea para todos os outros. Então, eventualmente, sem prejuízo do termo da denominação, a gente pode até estudar depois uma especificação de como poderemos uniformizar os órgãos de cada tribunal. Mas isso, eu creio que a gente possa discutir depois. Mas o termo CIJUFES, a intenção dele é justamente identificar essa união de todos. Pelo menos foi assim que eu entendi da minuta da resolução. O Mairan, tem que, acho que, tomar cuidado, porque esse sistema de segurança institucional não se confunde com aquele, não sei, eu acho que não é outra coisa, mas é o mesmo nome, com o centro de inteligência que faz aquela inteligência. Não, os centros de inteligência dos laboratórios são outros. Mas ele, e nas outras resoluções, prevê, um centro de inteligência, prevê, inclusive, aqui, a realização de convênio entre tribunais e outros órgãos, como, por exemplo, nós já estamos trabalhando com a aeronáutica nesse sentido, para fazer convênio com o Escritório de Inteligência da Aeronáutica, e também com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, na própria resolução, prevê a realização de convênio entre os tribunais e outros órgãos estaduais e de outros poderes. Não se confunde, tem uma área, uma abrangência de atuação completamente diferente dos centros de inteligência previstos. Aquele outro, do qual, inclusive, a senhora participa, e dos laboratórios de inovação que existem nos tribunais. Não tem. O nosso aqui é um centro de inteligência de informação, e que também não pode se confundir com a informação da TI. Né? Então, é nesse sentido que são previstos as criações de centros de inteligência no âmbito do tribunal vinculado à Secretaria de Segurança para alimentar esse sistema de segurança, de informação de segurança. A resolução fala ainda de doutrina, de diretrizes que não estão claras, mas quando a gente for especificar essas diretrizes e essas doutrinas, a gente pode atender especificadamente a demanda do Ítalo, que eu creio que também é importante de ficar bem claro, inclusive com relação às atribuições que cada centro regional deverá ter e o papel que cada centro regional deverá ter na construção da política comum. É bem aberto, dica-se de passagem aqui, né? O que está como diretriz é bem aberto. Mas, aparentemente, tem uma razão de ser, mas ela é realmente muito aberta, né? Sem dúvida. Bom, então vamos decidir isso. Diante dessas explicações, eu consulto ao conselheiro Ítalo se mantém a proposta ou se... Eu posso me curvar a proposta do vereador Mairan. Apenas a preocupação minha era deixar individualizada a atuação de cada regional. Né? Mas se for para uniformizar em termos da denominação da área de CIJF, não há problema nenhum. Eu até retiro a proposta. Tá ok. Então, está aprovada. Já está aprovado como mantém-se a aprovação como inicialmente determinado pelos conselheiros. A ministra Maria Tereza, Vossa Excelência, relatora do 2015-74, que trata daquela revogação, modificação discricionária de certames concorrenciais. Eu acredito que todo mundo está de acordo com o seu voto. Alguém tem divergência do voto da ministra Maria Tereza? Estou de acordo. É aquela questão que o Tribunal TRF1, Ítalo, antes de você chegar lá, me parece, foi aprovado, abriu um certame para promoção para a TNU, o mais antigo se inscreveu, já tinha um processo em curso, aí anulou, sem menor... Cancelaram, nem anularam, cancelaram, sem nenhuma justificativa, e reabriram um outro, quer dizer, fora do prazo, e aí está sendo impugnado. Presidente,
Não obstante a posição da minha relatora, eu vou pedir licença para divergir, porque eu entendo que eu fiquei muito preocupado com o precedente, porque a analogia que eu faço não é com a licitação, mas é com o concurso público. E nada impede que, eventualmente, o órgão público possa reabrir as inscrições para um concurso público. De maneira que eu entendo que essa questão ficaria a critério da autonomia do tribunal. No caso, foi uma proposta do desembargador Ney Belo, que tinha assumido a COGEF, e eu não veria nenhum problema na reabertura. Haveria algum problema se, eventualmente, houvesse a reabertura, desconsiderando as inscrições anteriores. Mas, no caso, não parece que não. Posso fazer uma explicação, ministro Noronha? Mas só antes de Vossa Excelência explicar, vou pedir só claro. Um minuto. Olha, mas fica fácil manipular resultados. A gente abre, se escreve, aí um que é mais velho, que é o desejável pela gestão, pela administração, não, vamos reabrir e aquele entra, sabe quem concorreu. Então, eu acho que não fica bem isso para o tribunal. Eu acho que se tivesse um motivo para reabrir, mas não tem nenhum motivo. Tinha candidato, todos os candidatos satisfaziam os requisitos, acordam reabrindo e colocando pessoas que não se inscreveram no primeiro. Quer dizer, isso não fica bem para a gente no primeiro momento. Ninguém fez isso por maldade, o Ney Belo não quis beneficiar ninguém, ele quis ampliar o leque de concorrentes. Mas, a essa altura, depois de processo já instaurado, eu acho que não fica bem. Eu acho que deveria ter feito antes de abrir, de saber quem eram os inscritos, mas depois de já todo mundo... aqui... E há uma questão, ministro Noronha, só corroborando o que Vossa Excelência já disse, é que, no caso específico, o processo já havia, inclusive, se encerrado. Então, já se sabia quem eram as pessoas inscritas e a pessoa que havia se inscrito com o critério único escolhido, que era a antiguidade. Então, o mais antigo deveria ser o indicado. Então, 2 dias depois de findo aquele processo, é reaberto. Agora, reabrir porque mudou a titularidade do órgão não justifica. Reabrir dizendo pelo tempo decorrido também tão pouco, porque fazia 2 dias que já tinha terminado. Então, a meu ver, fere mesmo esses princípios, e principalmente também da transparência, porque reabrir e 2 horas depois que foi reaberto, alguém mais antigo se inscreveu, e aquele que já era sabidamente, pelo critério do edital, que continuou o mesmo, perde o direito. E é aí que eu acho que não é possível. Alguém, então, vai ficar vencido? Os demais concordam com a relatora? Plenamente. Plenamente. Então, o conselheiro... Transparência tem que prevalecer. Então, aprovado, aprovado o voto da relatora, vencido, por maioria, vencido o conselheiro Ítalo Mendes. O próximo... Ministro, só uma ponderação aqui. Relatoria, pois não. Você, indicação do presidente do TRF1, a nomeação da TNU, não haveria impedimento do presidente? Eu estou só consultando Vossa Excelência sobre isso. O ato de designação da TNU é privativo da presidência, salvo engano. Bom, mas aí ele vai ter que... Eu queria falar, como a TNU está desfalcada dessa vaga, a gente pode acertar assim, o conselheiro Ítalo vai ter que concluir o processo e nos indica, para a gente não ter que esperar a sessão, farei a designação ad referendo do conselho, que eu acho que todo mundo aqui já está aprovando. Podemos... inclusive, o meu voto é nesse sentido, de dar continuidade a partir do primeiro edital, e não do segundo. E aí tem que o tribunal enviar a Vossa Excelência. Sim, e aí, na hora que enviar, eu faço ad referendo do conselho, porque já nomeei imediatamente para a gente recompor o TNU, e acredito que o conselheiro pode nos fazer isso com rapidez lá, não é isso? Sim, farei isso. O questionamento é só formal, se não haveria impedimento do TRF1 de participar da votação por ser ato privativo do presidente a indicação para a TNU.
Não, seria prudente, não? Levando pelo menos uma questão, talvez não haja impedimento objetivo. Participar desse julgamento agora? Agora, já que o ato em questão é um ato do presidente do tribunal. Mas não tem problema, porque ainda não foi, o ato ainda não se concretizou, ele não havia nomeado o outro também. Está se anulando, está mandando prosseguir pelo primeiro, então não tem problema. E até porque está derrotada a proposta, não tem prejuízo. Então, neste caso... Mas, olha, se eu não estou enganado, os presidentes, mesmo quando tem um ato impugnado, votam normalmente. Na minha primeira... vota todo mundo. Quando é do colegiado, já se deliberou que não há problema. Esse, especificamente, houve uma designação do doutor Ítalo, que foi recebida já aqui no CJF, indicando o candidato que ficou aprovado no segundo. Mas esse está revogado e ele é o voto vencido, ele sustentou a posição dele do tribunal. Sim. Ok, então o próximo, doutor conselheiro Ítalo, é de reitoria de Vossa Excelência, é a proposta de alteração da seção 2 da resolução TJF 92, parágrafo 1 da resolução TJF 92 de 2009. Aqui não houve nenhum destaque. Eu indago os conselheiros se mantém a posição de concordância. Sim. Sim. Então está aprovado o voto do conselheiro Ito, quer dizer, está aprovada a alteração do artigo 7, parágrafo 1 da resolução 92/2009 do CJF. Bom, nós temos que marcar a data da nossa próxima sessão. Eu estou propondo que seja 2019, seja no dia 14, seja realizado no dia... nós temos que aprovar o orçamento no começo de agosto, não é isso? Não tem que ter uma sessão no começo de agosto? Gustavo? Está sem som. Eu estava falando da sessão. Presidente, normalmente a gente antecipa a reunião de agosto em função do projeto de lei da proposta orçamentária até, no máximo, dia 10 de agosto. Eu acho que, inclusive, cai numa segunda-feira. A gente tem que encaminhar depois para a Secretaria de Orçamento Federal até o dia 15. Não, mas dia 10 é muito apertado. Então, se a gente pudesse, dia 10... Se até o dia 10 está muito apertado. Então, teria que ser na semana anterior. Ou dia 10 ainda dá tempo de processar com calma? Não, o 10 ainda dá tempo. O 10 ainda dá tempo. Então, deixa eu só conferir aqui, por favor. A semana anterior tem sessão da Corte Especial na segunda, sessão na terça, 4, sessão da Corte no dia 5, sessão da turma no dia 6. Eu acho que é corrido. Acho que talvez seja melhor dia 10 mesmo. Eu acho que dia 10. Dia 10, ok. Então, marcamos a sessão, propõe que seja realizada no dia 10 de agosto, às 14 horas. E agora, não vou designar se vai ser por videoconferência ou presencial, porque tudo vai depender do encaminhar da pandemia aí. Se a pandemia cessar, poderemos fazer fisicamente. Se não, continuaremos fazendo... Aliás, eu acho que é a minha última sessão. E depois do dia 10, nós só vamos ter... se for dia 10 de agosto, não tem mais outro. Dia 27, o ministro Humberto já estou a bordo. Nossa sessão, né, ministro? Hein? Nossa sessão. Maria Tereza. Ah, é verdade. A Vossa Excelência volta pela terceira vez. Vossa Excelência já foi do Conselho, não? Já foi do Conselho. Já foi, agora voltou como corregedora e volta depois como presidente. Não sei, não estou eleita, futura a Deus pertence. Não, mas você já tem aqui o voto de todos nós, né? Do Coelho. Então, julho não tem sessão. Ministro Antônio Carlos, estou ansioso para ouvir sua voz. Você está parecendo mineiro, nunca fala? Só estou prestando atenção aqui, estou atento. Tudo bem?
Saudade. Essa pandemia está nos dando saudade, né? Não é isso, Alemão? A gente fica aí tentando encontrar, mas nunca. Saudade, presidente. Esse cabelo comprido agora, Alemão, isso é muito dinheiro, hein? Tem muito honorário, não está dando tempo de cortar. Né? É a pandemia. É a pandemia. Eita. Tá. Ministro? Pois não, desembargador Vitor Alves. Eu gostaria de trocar uma ideia com Vossa Excelência e os demais conselheiros. Meus cumprimentos também ao Eduardo, que participa pela primeira vez pela JUF, doutor Alamonde, doutor Francisco, do Ministério Público Federal. Aqui na 4ª Região, ministro, nós fizemos uma série de reuniões nos últimos meses para avaliar a questão da pandemia, o impacto sobre o Poder Judiciário. E eu acredito que o tema que eu trago à consideração de Vossa Excelência interessa aos demais regionais. Eu me refiro à paralisação das perícias previdenciárias. Nós estamos com uma grande demanda represada de perícias e estamos com um posicionamento por parte dos médicos no sentido de que eles não têm autorização para realizar perícias virtuais, a teleperícia. Há uma resolução do CNJ autorizando a teleperícia, mas essa questão, digamos assim, diz respeito ao Código de Ética Médica. Então, os médicos, por cautela, estão se recusando a fazerem perícias virtuais. E é grande o volume de processos que estão parados, aguardando essa definição. Nós, digamos assim, estamos evitando a realização de atos presenciais que coloquem em risco os segurados. Então, a sugestão que eu traria e a proposição que eu submeteria a Vossa Excelência é, se o Conselho, compreendendo essa dinâmica da Justiça Federal, que é própria dos tribunais regionais federais, se o Conselho poderia encaminhar uma consulta ao Conselho Federal de Medicina, através que o Conselho refletisse sobre isso. Nós sabemos que no grande contingente da massa de segurados previdenciários, existem muitos segurados que podem fazer uma perícia virtual. Não há problema. A exceção da exceção é aquele segurado que tem que comparecer fisicamente ao médico. Esses poderiam ser excepcionados, não há problema. Mas eu acredito que 70%, talvez 80% dos casos, nós conseguiríamos dar vazão com as perícias virtuais. Eles levariam os exames, o médico faria a anamnese, tem todo o controle da ficha clínica. Se é possível fazer a telemedicina, que é o mais, eu acredito que a perícia também poderia ser feita a modo virtual. Mas é claro que nós teríamos que contar com a anuência do Conselho Federal de Medicina. Então, eu faria essa proposição a Vossa Excelência, talvez... Eu estou de acordo. Eu estou de acordo e consulto os demais conselheiros também. Ministro... Poderíamos encaminhar subsídios a Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser. Ministro, pela JUF, a JUF não só manifesta total apoio a essa proposta do desembargador Vitor Laus, e a JUF acredita que a teleperícia é uma novidade da pandemia que veio para ficar. E até nos juizados especiais federais, ela pode ser usada para aquelas doenças, aquelas patologias em que é muito difícil encontrar um perito. Então, seria mais fácil para os juízes conseguirem esses peritos através da teleperícia. Então, a JUF se manifesta favoravelmente a esse pleito. Inclusive, o pedido foi feito pela Ordem dos Advogados, doutor Alemão, os vários advogados aqui da 4ª Região pediram que nós destravássemos essa questão, não é? DPU, Ministério Público Federal, AGU, todos os órgãos estão de acordo que nós levantemos isso, façamos andar, né? Bom, como eu vejo que não há oposição, nós faremos, então, a consulta. Simone, adota as providências, vamos formular essa consulta o mais rápido possível. Mais do que formular, seria bom depois, assim que estiver pronto, eu também ligar para o presidente do Conselho Federal e explicar pessoalmente o impacto disso, porque as aposentadorias ficam paralisadas no Brasil. Toda hora que as pessoas precisam receber dinheiro. Tem muita gente que depende da perícia para receber a sua aposentadoria. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, ministro, os 5 regionais estão nomeando novos servidores. Nós não podemos fazer os procedimentos admissionais. Então, nós temos que levar isso adiante.
Está certo, plenamente de acordo. Seria uma recomendação ou uma consulta? Uma recomendação, é isso? Não, seria uma consulta explicando tal, e uma recomendação consulta. A gente vai achar um termo, e seria bom conversar com eles, para sensibilizar. Põe coisa muito fria no papel, então vamos mostrar o impacto disso na Justiça Federal, e, sobretudo, para aqueles mais necessitados, o aposentado. Porque o aposentado que está na TNU e o aposentado que ganha salário mínimo, 2 salários mínimos, é o mais necessitado. É porque a recomendação já vai com um posicionamento favorável do órgão, né? Eu acho que ficaria mais interessante. A consulta fica muito aberta para uma negativa do Conselho Federal. Então, a recomendação de que a Justiça Federal é favorável à perícia virtual e de que ela seja... mas eu não posso dar uma recomendação para eles sentirem uma intromissão nossa. Então, a gente tem que levar um problema, ok? E, então, diante consultamos da viabilidade, diante das modificações. Nós acharemos o termo, pode ter certeza. Inclusive porque há a resolução do CNJ, né? Sim. Ainda tem do CNJ. Estamos à disposição para colaborar, presidente. Obrigado. Agradeço a sua sugestão, muito oportuna, e levaremos adiante. E vou telefonar também, porque eu acho que se a gente não sensibilizar, isso não sai. Então, vou ver como a gente possa reunir com eles, dar uma videoconferência com o Conselho e a gente explicar da necessidade disso. E que é bom para os médicos. Os médicos também dependem de receberem o valor da perícia. Para isso tem que realizá-lo. Então, agrada a todos. Ministro Noronha, eu acho que essa sua posição de fazer a consulta e de telefonar até para fazer informalmente, mostrar a pressa disso, é muito importante. Não faremos essa semana ainda. Ok? Bom, eu indago se alguém tem alguma colocação a fazer. Nós estamos com a pauta encerrada. Presidente, apenas uma observação, Excelência. No processo número 5 da relatora da eminente ministra Maria Tereza Assis Moura, eu vou dar cumprimento de imediato, independente da publicação. Se for possível, ainda hoje ou amanhã, no máximo, eu estou encaminhando o resultado desse processo. Obrigado. Muito obrigado pela sua compreensão e colaboração. Imediatamente. Okay. Olha, não tendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos. Já remarcamos a sessão para o dia 10 de agosto, nossa próxima sessão. Bom, se houver alguma coisa emergencial, Júlio, alguém vai estar de férias? Não. Não. Estamos à disposição. Aos ministros do STJ. Então, mas aí a gente localiza. Eu tenho certeza que ninguém quer viajar nessa pandemia. Aonde, né? Nem pode, né? Em casa. Aonde, né? Ministro, se houver uma situação mais corriqueira, o senhor não quer marcar uma sessão virtual, somente virtual para o final de julho? Não, porque aí se houver alguma discussão, a gente leva para... Mas aí se tiver o marco lá, eu prefiro convocar em cima, mas deixar as pessoas sem essa obrigação. Eu vou tentar, porque nós temos sessão dia 10, então não tem, fazer a final de junho, é melhor antecipar do dia 10, então, para começo. Mas eu estou falando aquela virtual, exclusivamente virtual para assuntos mais corriqueiros. A gente convoca. Se a gente precisar, a gente faz uma reunião, um bate-papo, virtualmente, por teleconferência. Então, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a nossa sessão, desejando a todos um bom final de junho, um julho muito proveitoso, e até agosto, se Deus quiser. Até. Abraço a todos. Bom dia para todos. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Antônio tem São Paulo? Obrigado. Antônio tem São Paulo?